Eu aposto que tu tá nesse vídeo porque tu é a mesma pessoa que eu era há alguns anos atrás. Eu era muito magrinha, muito magrinha. E existem dois tipos de magrinha, basicamente. Existe a que come, 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 come e não engorda, e a que não sente fome. Eu me encaixo na que não sentia fome. Eu não sentia fome de nada, eu não queria comer nada. As coisas que eu comia era forçada, eu não tinha vontade de comer, eu não sentia vontade de comer nada. Nem lanchinhos, eu não gostava. E isso, eu sempre fui assim. Meu biotipo é ser muito magrinha, eu sempre fui muito magrinha. E na verdade, isso nunca foi um problema pra mim. Nunca tive problema com o meu corpo, eu nunca tive raiva por eu ser magra, eu nunca achei meu corpo feio por eu ser magra. Eu nunca me importei com corpos, na verdade. Eu nunca me importei com o meu corpo ou com o corpo de outra pessoa, nem com o corpo de ninguém. Eu não tava nem aí pra corpo. Só que quando você chega na escola, quando você chega na época da escola, você sente. Mesmo que você seja a pessoa que não se importa com o seu corpo, não se importa com o corpo de fulano, de ciclano, você sente porque se você não se encaixa no que é de agrado das outras pessoas, aliás, se você não fica amigo das pessoas na sala, né, pelo menos da maioria, você vira chacota. E seja lá o motivo que tem em você, eles vão usar pra te fazer bullying, pra te fazer mal, pra te fazer sentir mal. E foi a partir daí, da época da escola, que eu comecei a me preocupar com o corpo. Foi quando eu comecei a querer me encaixar. Isso foi antes de eu surtar e, tipo, falar assim, quer saber, também não quero mais, enfim. Mas eu comecei a me preocupar e foi quando eu comecei a tomar os remédios. Antes de tudo, eu quero falar que eu vou falar de dois remédios aqui, Cobavital e Buclina. Ambos são remédios estimulantes de apetite. Então, se tu é uma magrinha ou um magrinho que come pra caramba, come muito e não engorda, esse remédio não serve pra você. Porque é um remédio que vai te dar fome. Se tu já tem fome e já come de tudo e não engorda, tu vai ter que ir num médico e comentar, olha, eu como de tudo e eu não engordo, tudo mais. Lá ele vai saber o que te dizer. Se tu for igual a mim, que era magrinha e não sentia fome de nada, esse vídeo é pra você. O primeiro remédio que eu tomei foi Buclina. Isso faz muito tempo, acho que eu tinha uns 14 anos. Eu gostaria de deixar bem claro que eu não tomei por prescrição médica. Eu não tomei por prescrição, enfim, não tomei por causa de médico. Eu não aconselho você a fazer isso, por quê? Eu acho que esse tipo de remédio ele não é tão perigoso de você tomar por conta própria. Eu acho, eu não tenho certeza. Mas é bom você nunca estar tomando remédio, assim, sem o médico te dizer se é bom esse ou aquele. E como esse é um remédio para você engordar, é bom você ter um acompanhamento de um nutricionista para ele te passar as comidas que você tem que comer, o horário tal, porque engordar não é só você comer qualquer besteira que vem pela frente, não. Você tem que comer em 3 horas, tem as comidas que você tem que comer para você não comer qualquer besteira e ficar mal da saúde, porque não adianta nada você engordar e ficar com a saúde ferrada, né? E o remédio vai te dar apetite e vai ser, sabe, vai ser o resultado perfeito pra você. Mas como eu não tinha paciência, eu não tinha condição de estar indo para nutricionista particular, e eu não tinha paciência de estar marcando no SUS, que o nutricionista é raro no SUS, então você tem que esperar 50 anos para aparecer uma vaga pra você, e você encontrar um nutricionista também é mais complicado ainda. Eu tomei por conta própria. Eu segui a bula, se eu não me engano, eu tomava 2 remédios do Buclina meia hora antes das refeições, do almoço e do jantar. Por quê? Com o remédio que vai te causar fome, tu tem que tomar um tempo antes para poder sentir a fome para poder comer. Tu tem que esperar ele agir, ele te dar a fome para tu poder comer, certo? Não vai tomar o remédio e comer em seguida. Você toma o remédio, espera um pouquinho, quando der a fome tu come, tipo umas meia horazinhas antes, por aí. O Buclina não foi um remédio que fez efeito para mim. Já começo por aí. Eu vi muitas perguntas na internet se o Buclina fazia efeito e tudo mais. Eu não sei se foi porque eu não tomei com algum acompanhante, porque pelo que eu li, na internet, as pessoas que tiveram resultados com o Buclina, ele fala, toma esse remédio com complexo B, toma esse remédio com tal remédio. Eles sempre te falam pra tu usar o Buclina mais um acompanhante. Eu não tomei o acompanhante do Buclina, eu tomei só ele. E só ele não fez efeito pra mim. Eu não vou mentir dizer que eu não engordei. Eu engordei, tipo, pouquíssimo. Não fez sequer diferença no meu corpo. A diferença foi na maquinazinha lá de pesar. Esqueci o nome. Meu nome? A diferença foi só nos números na máquina de pesar mesmo, mas no meu corpo não teve diferença nenhuma, não teve. Não sei se foi a época que tava. Também não demorei muito pra tomar um. Foi uma diferença de 3 anos. Eu acho que eu tomei o Buclina com uns 14 e o Cobavital com 17, por aí.
Foi uma diferençazinha também, acho que não teve nada a ver a idade. Realmente o Buclina não fez efeito pra mim. Agora, uma coisa que eu senti em ambos remédios, nos dois, o efeito colateral, sono. Gente, eu dormia muito, você não tem noção. Já sou uma pessoa que dorme demais, mas eu dormia além da conta. Eu dormia mais de 12 horas por dia. Em época de escola, você fica muito sonolento. Você boceja o tempo todo, o olho fica lacrimejando, você quer dormir o tempo inteiro. Eu não ficava praticamente nunca acordada. Tava sempre dormindo, só acordava pra coisas assim necessárias. Escola, tomar banho, comer, essas coisas, mas meu tempo livre tá dormindo. Mas isso também não é durante todo o tempo, tá? Uma hora o seu corpo acostuma com o efeito e você para de ficar querendo dormir o tempo inteiro. Esse sono excessivo passa. E comigo passou tipo em 1, 2 semanas no máximo. Nos dois, tá? No Buclina e no Cobavital. Nos dois. Eu acho que o Cobavital ainda foi pior em relação a dormir. Eu dormia muito no Cobavital, mais do que no Buclina. Era terrível. Outros comentários que eu vi sobre o Buclina é que o efeito dele acontecia com o tempo. Tipo, você tomava ele hoje e daqui a alguns anos você ficava com fome, a fome chegava e não sei o quê. Foi comentários que eu vi li tanto na internet quanto eu ouvi da minha família, né, das minhas primas que também usaram algum tempo atrás e tudo mais. Eu não sei se é por causa disso, eu acho que não. Porque hoje em dia minha fome é tranquila. Hoje em dia eu sou mais de fase. Tem época que eu como muito, tem época que eu tô mais enjoadinha pra comer, mas nunca fico sem comer como era antes. Eu não fico, tipo, o tempo todo sem comer. Hoje em dia eu já não sou mais assim. Hoje em dia eu almoço, eu como de tarde, janto normal, tudo tranquilo. Então, hoje em dia minha alimentação mudou. E eu não sei se é por causa desse efeito que o Buclina... Eu acho que não, porque eu comecei a comer mesmo bem depois do Cobavital. Eu não confio nisso de, o efeito do Buclina acontece daqui a uns anos. Daqui a uns anos tu vai sentir fome. Não, acho que eu vou sentir fome porque eu vou estar maior, né? Eu vou saber que eu tenho que comer, não vou ser mais uma criança, enfim. Então, recapitulando o Buclina antes de ir pro Cobavital. Buclina, tomei por um ano, entre 14 e 15 anos de idade. Eu sentia um pouco mais de fome, mas não era tanto. Era só um pouco a mais. Por exemplo, sem o remédio eu não conseguia comer um prato de almoço. Mas com o remédio eu conseguia comer metade, mais ou menos, sabe? Não era muita fome, mas era alguma coisa. E como eu sempre fui muito altinha, então pra engordar eu precisava comer um pouco mais. Não só metade de um prato de almoço. Eu precisava comer tipo um prato inteiro de um almoço, sabe? Legal, já comia pouquinho, aí só comia só metade. Isso nunca ia me fazer engordar. E eu não sentia fome suficiente pra comer mais do que metade de um prato. Eu não conseguia, eu começava a ficar mastigando, sabe? Quando você mastiga e não quer descer. Era assim, não conseguia, não ia. Então, não fez efeito pra mim o Buclina. Não engordei com Buclina. Se engordei foi tipo 4 quilos em um ano que eu tomei. Foi muito pouco. Eu não passei de 55 quilos naquela época. Cheguei em 53 e fiquei por aí, ia, voltava. Cobavital, o amorzinho de quem quer engordar é Cobavital. Pra mim serviu, pra minha amiga serviu, e assim, pra todo mundo que eu pesquisei na internet, que eu olhei, sabe, as pessoas comentando, serviu. Eu tomei, acho que eu tinha uns 17 anos, por aí, mais ou menos. Eu já tinha parado de tomar o Buclina fazia uns anos, na verdade, e eu tava bem magrinha. Enfim, não tinha engordado muito, eu tava naquela mesma, a minha alimentação não era muito boa. Melhorou, porque depois que eu tomei o Buclina, eu comecei a comer um pouco mais do que eu comia, até porque eu tava me sentindo muito fraca, e eu tinha que comer alguma coisa pra não passar mal, né? E eu comia um pouco mais, mas não sentia tanta fome, eu não queria comer muita coisa, enfim. Quando eu comecei a tomar o Cobavital, eu engordei 4 quilos no primeiro mês. Eu comecei a tomar, as primeiras 2 semanas foi igual ao Buclina. Eu sentia muito sono, até mais. Eu dormia o tempo inteiro, eu tava o tempo todo dormindo, sempre, todo o tempo livre eu tava dormindo. Mas, diferente do Buclina, eu sentia muita fome. Eu comia tudo. Eu tomava o remédio antes do jantar, uns 30 minutos antes, igual eu fazia com o Buclina também, tá? Só que antes, no jantar, eu comia um pão e era muito assim, forçado, pão francês, sabe? Eu me forçava a comer um pão francês. Tomando remédio, eu garanto pra você, eu comia 5 pães francês. 5, sério, 5 pães francês eu comia. Eu falo assim, repetindo, porque a ficha não cai. Eu realmente comia muito. E foi quando eu comecei a sentir gosto pela comida. Eu gostava de comer feijão, comecei a gostar de comer verdura até hoje. Isso manteve até hoje. Eu amo comer verdura. E foi depois do Cobavital. Eu não sei se é porque meu paladar amadureceu, não sei o que aconteceu. Mas hoje em dia eu amo. Você me der verdura, cebola com alface e tomate assim, só com vinagrezinho, eu como tudo. Não sobra nada. Eu adoro comer verdura. E eu odiava. Feijão, eu não suportava comer feijão. Era uma coisa que eu ficava mastigando e não descia. Era feijão.
E hoje em dia eu amo comer feijão, amo, como mesmo, adoro. E carne também eu como agora, hoje em dia, antigamente eu odiava. Eu acho que eu não gosto de comer até hoje frango. Assim, eu não gosto de comer carne de frango, não gosto de galinha também, peito de galinha eu detesto. E isso se manteve daquela época. Antigamente também não gostava e hoje em dia também não gosto. Mas carne assim, carne vermelha ainda como. Eu tomei Cobavital por uns 6 meses no máximo, porque eu sou bem esse tipo de pessoa que quando um remédio começa a fazer efeito, eu desisto dele. É bem assim que eu sou. Fiz isso com Roacutan, como vocês viram no primeiro vídeo do canal, e fiz isso também com Cobavital. Quando eu comecei a engordar, que eu cheguei aos 60 quilos, que as minhas calças estavam tudo justa já, tudo bonitinho, o corpinho bonitinho, que eu gostava e tal, pronto. É isso que aconteceu, eu deixei o remédio de lado, foi quando eu comecei a tomar um dia, hoje sim, aí não amanhã, não depois, daqui 3 dias eu tomava de novo. Eu acabei parando de tomar o remédio. O que aconteceu? Depois que eu parei de tomar o remédio, eu continuei comendo muito, mesmo sem tomar o remédio, a minha fome continuou. Aquela fome mesmo, sabe? Não é aquela fomezinha mais ou menos, é a fome mesmo. Almoçava, jantava, lanchava, o tempo inteiro lanchando, o tempo que eu tava com fome, eu comia tudo, eu comia de tudo. Até que começou a acontecer na minha vida umas coisas ruins, e aí foi quando eu comecei a perder a fome. Eu não queria mais comer, eu tava triste, não queria comer e tal. E foi quando eu comecei a emagrecer. Não emagreci tanto, acho que eu diminuí de 60 quilos para uns 55, por aí, mais ou menos. Foi uma queda, assim, razoável, mas não voltei para os 50, né? Para a faixa dos 50, pelo menos, né? Graças a Deus. Aí, acho que eu passei um ano nessa, às vezes eu tava bem, aí eu comia bastante. Mas nunca era um tempo suficiente, porque isso leva tempo, gente. Pra você engordar, você vai ter que comer bem, almoçar. Não é só comer hambúrguer e lanche. É almoçar, jantar bem, tomar café de tarde, assim, tomar café para lanchar de tarde, tomar café da manhã, tudo bonitinho. E isso todos os dias, porque aí você vai construindo. E é uma construção, você não acha que você vai comer, você vai tomar o Cobavital hoje, no final da semana você vai estar de boa, vai ter engordado 10 quilos, não é assim. No primeiro mês que eu tomei, eu engordei 4. E aí eu não continuei engordando 4 quilos todo mês. Até porque eu acho que eu não comia a mesma coisa todos os meses, não sei. Eu sei que eu parei no 60. Quando eu cheguei no 60, já era notório que eu tinha engordado, meu corpo estava ok, até as calças estavam mais apertadas. E foi quando eu comecei a desacostumar com o remédio, deixar o remédio de lado. Passou um ano, que passou as coisas ruins na minha vida. E daí eu voltei a ficar bem de novo, e quando eu voltei a ficar bem de novo, eu comecei a comer para caramba. Eu comia como se eu estivesse tomando Cobavital. Eu acho que foi o Cobavital que fez eu me acostumar a comer, sinceramente. Não foi esse negócio de Buclina, essa história de que Buclina faz efeito anos depois. Eu acho que isso é mentira, sinceramente, eu acho que isso é mentira. E eu acho que o Cobavital, por eu ter tomado por um tempo, eu acabei pegando gosto pela comida, meu paladar amadureceu, eu posso dizer assim. E eu comecei a gostar de almoçar, tomar café, eu sentia prazer em fazer isso, coisa que eu não tinha antes. Eu odiava, não conseguia nem engolir, eu odiava mesmo comer. E isso mudou, e eu acho que foi isso. Eu acho que foi, depois que eu tomei o Cobavital, eu peguei gosto pela comida, sentia prazer em comer, e ficou isso em mim. Até hoje eu sou assim. Mas, como eu disse, eu sou de fases. Nessa fase que eu tô agora, eu não tô comendo muito. Tô meio enjoadinha. Quando vem um almoço, por exemplo, hoje, que eu tô gravando esse vídeo, eu almocei tudinho. Mas ontem, eu fui na hora do almoço, eu não quis comer tudo. E tô assim, sabe? Tem dias que eu como mais, tem dias que eu como menos. E é bem fácil. Tem época que eu não consigo ficar sem comer um dia. E tem épocas que assim, eu não quero comer nunca. Tipo, olho pra comida e fico tipo, não sei, sabe? Quando eu comecei com Buclina, eu pesava acho que uns 48 para 50 quilos. Cheguei no Cobavital, eu não pesava 60 quilos ainda, eu pesava em 53 por aí, que eu ficava alternando entre 50 e 53 depois de Buclina. Com o Cobavital, eu cheguei a 63. Hoje em dia, eu acho que eu peso uns 61 quilos, mas eu fico alternando entre 60 e 63. E eu nunca passo disso, eu acho que se eu tomasse mais ainda o remédio, eu acho que eu engordava mais. Mas eu tô satisfeita com o meu corpo assim, eu não tô muito acima do peso, também não tô tão magra quanto eu era antes. Tô com um corpo que é saudável pra minha altura, sabe? Eu tô satisfeita com o corpo que eu tenho, que dá certinho pra minha altura, e é isso. Eu não pretendo engordar mais, nem emagrecer mais. Eu queria realmente era só conseguir comer, e hoje em dia eu consigo comer de boa. Eu não me sinto fraca como eu sentia antes, porque eu não comia, então eu ficava sempre fraca, cansada. Hoje em dia não é mais assim. E o meu corpo engordou porque eu comecei a comer, gente. Basicamente é isso. Separei algumas perguntas aqui que eu vi repetir muito sobre os remédios. A primeira é, em quanto tempo fez efeito e quanto tomar? Assim, eu não sou médica para dizer quanto você deve tomar.
Eu fui pela bula. Na bula falava que um adulto deve tomar 3 remédios antes das refeições. São 3 refeições por dia, uma antes de cada refeição. Eu tomava 2, tá? Porque eu não queria ir tanto pra lá nem tanto pra cá. Então eu tomava 2, um antes do almoço, um antes do jantar. Quanto tempo de efeito? Eu não posso falar pelo Buclina, porque pra mim não serviu. Então eu vou falar do Cobavital. O primeiro mês, 4 quilos. No segundo mês eu não continuei contando, tá, gente? Então eu não vou saber certinho quanto eu engordei cada mês. Mas nunca foi mais de 4 quilos. Eu acho que uns 3, aí outro mês 2, outro mês 3, outro mês 4, até chegar em 60. Outra pergunta que eu vi muito foi: a minha barriga vai ficar muito grande? Minha barriga vai crescer demais? E assim, gente, você tem que ter na cabeça que o que você está ganhando é gordura, que não é a gordura que você ganha malhando. É uma gordura, assim, essas gordurinhas molinhas, sabe? Não é aquela massa magra, não é isso que você está ganhando. Então, se você estivesse comendo normal, sem remédio, seu corpo fosse crescer, engordar, ia engordar os braços, ia engordar a perna, ia engordar o bumbum, e a barriga também vai crescer. Se você não tem tendência a ter uma barriguinha mais voluptuosa, você não vai ter a barriga voluptuosa, basicamente. Eu, por exemplo, tenho essa tendência, minha barriga cresceu um pouquinho, mas não foi não foi tanto a ponto de me incomodar, a ponto de me fazer pensar assim, poxa, eu tô barrigudinha aqui. Não. Foi, cresceu, mas eu tava tão feliz com o meu corpo todo engordando, que eu tava conseguindo comer, que, tava nem aí, sabe? Eu tava pensando assim, se crescer, eu vou pra academia e perco a barriga, pronto, acabou. Basicamente foi isso. Então, não se preocupem que a barriga vai ficar muito grande, não sei o quê. Eu acho que vocês pensam que a barriga vai ficar assim, né, enorme. E não vai ficar assim enorme, não, gente, não vai, tá? Vai crescer de acordo com todo o restante do corpo, tá bom? E pra finalizar, eu vou fazer 3 observações aqui pra vocês. A primeira: coma de tudo. Não fique achando que só hambúrguer e batata frita vai te engordar, porque não vai. Pizza, lógico que engorda, massa engorda, mas se você ficar comendo só isso, você não vai engordar e vai prejudicar a sua saúde. Então, aproveite que você está tomando remédio para sentir fome e almoce tudo certinho, coma todas as comidas que tiver, feijão, arroz, carne, verdura. Experimente coisas que você não gostava antes enquanto toma o remédio, que foi o meu caso. Eu odiava verdura, não gostava de carne, odiava feijão. E quando eu tomava o remédio, eu falei assim, não, vou comer esse prato aqui com tudo que tem dentro. E eu gostei do que estava ali e até hoje gosto, mantive. Então, mas lógico que vai ter coisas que você não vai gostar. Por exemplo, eu sempre odiei azeitona. Depois do remédio, ainda odeio azeitona. E ninguém nesse mundo vai fazer eu gostar de azeitona. Odeio azeitona. E vai ter coisas também que você odeia que vai continuar odiando, certo? Mas tente coisas novas enquanto toma o remédio, porque esse remédio vai fazer você amadurecer o seu paladar. Você vai começar a gostar de muita coisa que você não gostava antes, tá? Outra coisa também que eu quero falar pra vocês: falta de apetite pode ser muitas coisas. Então, se você não sente fome de jeito nenhum, vai no médico. Não chega simplesmente e compra um remédio e toma, como eu fiz. Vai no médico e fala pra ele, porque pode ser de coisas básicas, pode ser de coisa bobinha, tipo alimentação ruim, que pode causar falta de apetite. Você come qualquer besteira durante o dia, você vai ficar sem fome, não é? Então pode ser desde coisas assim mais leves até coisas muito mais sérias, doenças de verdade. Então pesquise, vai no médico, que se ele vai te fazer exames, ele vai te recomendar um remédio tipo esse, sabe? Tipo Cobavital, pra te dar fome. E se você ainda insistir em não ter fome, pode ser outra coisa. Então vai no médico, tá bom? E é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal pra dar aquela força, aquele apoio pra Bibi aqui. E até o próximo vídeo. Beijo, beijo.